Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo, né? Afinal de contas, o Vasco enfrenta hoje a equipe da Portuguesa em São Januário, jogo 6h10 da noite. Você vai ter todos os detalhes aqui dessa partida, as prováveis escalações de Vasco e Portuguesa, a arbitragem, onde assistir, você sabe que é na Cazé TV, enfim, falaremos muito aqui sobre essa partida. O Vasco que deve ter hoje Sforza no time titular, terá também o retorno de Dimitri Payet, que não jogou por conta aí de uma síndrome gripal na última partida. Enfim, você vai saber tudo aqui nesse vídeo e vamos falar também sobre um atacante que está em negociações com o Vasco, jogador que está no futebol português, e o Vasco tenta essa contratação nessa última semana de janela de transferências. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem o oferecimento da KTO, e você pode palpitar na partida de hoje entre Vasco e Portuguesa lá na KTO. Basta você ir no QR Code que está aparecendo na sua tela, você aponta a sua câmera, é direcionado e na hora do seu cadastro você usa o cupom MDG20 que você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama, e hoje tem Vasco e Portuguesa para você dar o seu palpite. Bom, antes de falar da partida de hoje, Vasco e Portuguesa pelo Campeonato Carioca, vamos falar sobre o mercado da bola, né? Uma informação que surgiu agora há pouco. O Vasco está negociando e tenta a contratação do atacante Cleiton Silva, que atua no Casa Pia de Portugal. Nessa temporada de 2023-2024, o jogador, que tem 25 anos de idade, tem 29 jogos, né, com a camisa do Casa Pia e marcou 12 gols e deu 2 assistências. Bons números aí do Cleiton Silva. Ele é um atacante de lado de campo que tem contrato com o Casa Pia lá de Portugal até 2026. Aqui no Brasil, ele jogou por Curitiba e Vila Nova. O atacante Cleiton Silva, jogador de lado de campo que está aí na mira do Vasco, né? O Vasco negociando e tentando essa contratação. A informação é do jornalista Vene Casagrande. Enfim, é um jogador que eu sinceramente não conheço, né? Para te dar aqui uma opinião. Não lembro dele no futebol brasileiro e, enfim, também não acompanho o Casa Pia de Portugal, né? Mas é um jogador que está aí negociando com o Vasco. Os números são até bons. A gente vai acompanhar, tendo mais informações em relação a isso. A gente traz aqui no canal Machão da Gama. Bom, vamos falar de Vasco e Portuguesa, né? Partida que vai definir aí o último classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu já garantiram as suas vagas, né? Vasco e Botafogo brigam ali pela última vaga na semifinal do Campeonato Carioca. O Botafogo joga daqui a pouquinho, 4 da tarde, contra a equipe do Fluminense. Uma vitória do Fluminense, aliás, se o Botafogo não vencer, né, perder ou empatar contra o Fluminense, o Vasco já entra classificado no jogo contra a Portuguesa 6h10. Mas o Vasco também tenta buscar melhorar a classificação, né? Terminar em terceiro ou segundo, enfim, existem essas possibilidades. Se o Botafogo vencer o Fluminense, por exemplo, o Vasco entra pressionado, fora do G4, mas caso vença, ultrapassa o Botafogo e o próprio Fluminense. Vamos começar mostrando a arbitragem para o jogo de hoje. Quem apita o jogo é Yuri Elino Ferreira da Cruz. E no VAR teremos o Felipe George, essa dupla aí que vai comandar essa partida de hoje entre Vasco e Portuguesa. Jogo 6h10, horário de Brasília, em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara. Esse jogo marca o reencontro, né, do Vasco com o São Januário depois de mais de um mês. A última partida do Vasco em São Januário foi no dia 25 de janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Estadual. Falando um pouquinho da Portuguesa agora, a Portuguesa não tem mais chances de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, mas já está garantida ali na Taça Rio, né, que é o torneio disputado entre o 5º e o 8º
colocado da Taça Guanabara, torneio que dá vaga para a Série D, dá vaga para a Copa do Brasil. Então, para as equipes de menor expressão, é uma competição muito importante. A Portuguesa demitiu o técnico João Carlos Ângelo e terá hoje Carlos Alberto Tosi como treinador interino diante do Vasco da Gama. Vamos aqui para as prováveis escalações, começando com a escalação do Vasco da Gama. O Vasco que tem um desfalque para o jogo de hoje. Zé Gabriel, suspenso, não joga, né? Não pode ser relacionado. E o argentino Juan Esforza deve ser o escolhido ali para a vaga de Zé Gabriel. Juan Esforza deve ser titular no jogo de hoje. Além dessa mudança, o Vasco conta também com a volta de Payet, que ficou fora da estreia na Copa do Brasil por conta de uma virose e voltou a treinar normalmente durante a semana e está à disposição para essa partida. Outra mudança deve acontecer no setor defensivo. João Vitor, que começou no banco contra o Marcílio Dias, deve recuperar sua posição ali de titular na vaga do Rojas. Na frente, não tem disputa por vaga, né? O Verratti é o único jogador que o Vasco tem ali para a posição. Enfim, tem a dúvida se joga o David ou o Rossi ao lado do Verratti. Lembrando que o Rossi foi muito bem na Copa do Brasil. A provável escalação do Vasco é essa que está aí na sua tela, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor, Medel e Léo fazendo o trio de zaga com Piton na lateral esquerda. No meio, Esforza, Galdames e Payet. Na frente, David, Rossi ou Adson e Verratti. Essa é a provável escalação do Vasco da Gama. O Vasco que tem 3 jogadores pendurados, que caso levem o terceiro cartão amarelo, ficarão de fora, né, da semifinal em caso de classificação do Vasco da Gama. O zagueiro Léo, o lateral direito Puma Rodrigues e o atacante Verratti. Os 3 estão pendurados, né, levando o cartão amarelo, vão ficar de fora do primeiro jogo aí da semifinal do campeonato estadual. Então tem que tomar cuidado aí, principalmente o Verratti, né, que o Vasco não tem substituto à altura para o Verratti. Vamos falar do nosso adversário, a Portuguesa. A Portuguesa do técnico interino Carlos Alberto Tosi terá um retorno importante para o jogo contra o Vasco. Destaque da Portuguesa nesse campeonato carioca, o meia Anderson Rosa retorna após cumprir suspensão. Por outro lado, o meia-atacante Romarinho recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e fica de fora. O provável time da Portuguesa contra o Vasco é esse aí, com Dida no gol, Ronaldo, Diego Guerra, Pedro Botelho e Joase, João Paulo, Wellington César e Anderson Rosa. Na frente, Cezinha, Patrick Carvalho e Miguel. Esse é o time da Portuguesa da Ilha do Governador, que encara o Vasco hoje em São Januário. Vou ficando por aqui, meus amigos. Volto depois do jogo, direto de São Januário. Lembrando que hoje estarei mais uma vez na transmissão da Cazé TV. Então, conto com a sua audiência aqui na Cazé TV no YouTube, beleza? E depois do jogo a gente se encontra aqui no canal Machão da Gama, se Deus quiser, com a vitória do Vasco e classificação garantida. Vou deixar aqui o meu palpite. Quero o seu palpite também nos comentários. Eu acho que o Vasco vence hoje com certa tranquilidade. Vai ser 2-0 o Vasco, com gols de Verratti e Payet. Tamo junto? Deixe seu palpite também nos comentários. Um abraço, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!